Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós tomamos a escritura de São Mateus, verso 24, Mateus 16, verso 24, para a nossa meditação nesta manhã. Todos nós queremos seguir a Jesus, tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos, Tomar a nossa cruz e segui-lo. Resta saber o que é renunciar a nós mesmos. E se o diabo puder fazer com que a gente entenda isto mal, certamente ele fará. Aliás, entender mal as coisas parece ser um dos maiores dons do ser humano. Um dos maiores problemas que as empresas enfrentam são os mal entendidos. Os recados são compreendidos de forma equivocadas. Isso causa muito prejuízo, muito transtorno em todas as empresas, em todos os lugares, nas igrejas, em toda a sociedade. Entender mal o que foi dito. Nós não vamos, obviamente, nos enveredar pelo caminho da hermenêutica, que é a interpretação daquilo que é dado. Não é isso não. Mas nós devemos ter entendimento. Um pastor, ele deve ser apto para ensinar. Então, algumas pessoas pensam que renunciar a si mesmo é parar de comer, parar de tomar banho, parar de estudar, parar de trabalhar, se tornar um irresponsável. Não é isso não. Você tem uma responsabilidade. Deus te colocou aqui neste mundo. Você tem que comer, você tem que vestir, e você não pode ser pesado às pessoas. Se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. Então, os jovens precisam estudar, é um mal necessário. Como é que você vai trabalhar? Porque você vai se engraçar com uma moça, você vai pegar a filha de alguém, vai tirar da casa do pai, e você tem que cuidar dela. Você tem que ter responsabilidade com ela. Você vai precisar levar ela ao médico, ao dentista, vai precisar dar roupa, muita coisa. Sem falar dos filhos que virão. Então, você precisa de uma preparação. A vida exige uma preparação do ser humano. Então, renunciar a si mesmo, obviamente, não é ser um largado. Quando Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, eu não tenho dúvida de que passa pela mente de muitas pessoas de que buscar primeiro o reino de Deus eu creio que muitas pessoas entendem como que buscar unicamente o reino de Deus. Não, Deus não disse buscai unicamente o reino de Deus. Ele disse buscai primeiro o reino de Deus. Então você deve dar prioridade a Deus, a palavra. Mas não é só isso. Não é só Deus, não é só a palavra. A vida, nós vivemos uma vida natural também. É claro, quando Jesus Cristo disse buscai primeiro o reino de Deus, isso quer dizer, olha, você pode fazer qualquer coisa, trabalhar em qualquer coisa, desde que isto
não choque com a palavra, né? Então, Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, você tem que ver se aquilo que você vai fazer não vai chocar com a palavra. Então, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode viver uma vida, você pode viajar, você pode ter casa, você pode ter carro, né? Você pode ter roupa, ter boa roupa, ter bom carro, ter bom alimento, uma boa casa. Por que não? Por que não? Né? Deus nos dá condições. Mas o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui, em São Mateus capítulo 16, verso 24, nós devemos renunciar a nós mesmos e seguir após Ele. Bom, renunciar a nós mesmos é nossas ideias, nossos conceitos, nossas opiniões, nossas maneiras de ver e entender as coisas. Você tem que entender que este mundo tem próximo a 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Ninguém tem uma digital igual. Ninguém é igual ao outro. E você acha que nós somos diferentes um dos outros só por fora? Não. Nós somos diferentes uns dos outros também por dentro. Nossos olhos é diferente, você acha que os nossos olhos é diferente só por fora? Não. A forma como nós vemos o mundo, as coisas e a Deus também é diferente. Nós até mesmo enxergamos as cores de forma diferente. Né? Tem gente que a diferença é tão absurda, tão gritante, que chega a ser uma doença, né? Se chama daltonismo. Tem gente que enxerga preto e branco, tem gente que enxerga as cores trocadas, de tão diferente que somos. Deus é um Deus de variedade, nós temos negros, brancos, amarelos, né? E assim vai. Nós somos o jardim de Deus. Porém, toda esta variação, embora uns usem mais o hemisfério esquerdo do cérebro, é aquela pessoa mais organizada, mais metódica, sem criatividade. Outra pessoa usa mais o hemisfério direito do cérebro, é uma pessoa nada metódica, ela tem muita criatividade, mas ela tem pouca disciplina, para ela é difícil dar continuidade, ela começa uma coisa hoje, amanhã já está em outra, no ano que vem já está em outra, e nós temos que, apesar das nossas inclinações, nós temos que ponderar todas essas inclinações, nós temos que fazer com que todas as nossas inclinações, paixões, tudo se submeta à palavra, porque a palavra é o manual de Deus. Então, se não houvesse uma maneira correta de ver as coisas, o mundo seria uma completa bagunça. O mundo é uma bagunça, mas não é uma bagunça completa, porque ainda existe muito de Deus na Terra. As leis são baseadas na palavra de Deus, né? Então, as coisas boas que a humanidade ainda tem são um reflexo, uma sombra do que Deus nos deu. A moral, o freio moral, a dignidade, os princípios, os valores corretos. Tudo isto é um reflexo da palavra de Deus. Então, quando Jesus está dizendo que nós devemos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, é isto, meu irmão. Porque as pessoas, cada um tem uma ideia. Vão falar, eu acho que fumar não é pecado, não. Pecado é roubar, é matar. Eu acho que beber não tem nada a ver, não. Eu acho que a pessoa namorar com 2, 3, eu acho que a pessoa ter um caso extraconjugal não tem nada a ver. Eu acho isso, o que eu acho, o que você acha, não importa. O que importa é o que Deus acha. É o que Deus diz. E o problema da humanidade reside no fato dela não conhecer o que Deus pensa,
o que Deus determinou. A coisa é tão séria que em Oséias capítulo 4, verso 6, Deus disse que o povo é destruído por não conhecer a palavra. E a pessoa que rejeita estudar a palavra, a pessoa que rejeita conhecer a verdade, Deus rejeita essa pessoa, rejeita ela e o filho dela. Não é? É só ler Oséias capítulo 4. É claro, se o filho de um incrédulo, ele creu, é claro que ele se liberta dessa maldição e ele não vai carregar o dano, né, do pai dele, da mãe dele. Né? A salvação é individual entre cada pessoa e Deus, como também o fato de um cristão ter um filho que se envereda, não quer nada com Deus, então a bondade do pai, né, não salva o filho, né, no sentido de que Deus não tem neto. A não ser, é claro, que a gente tome aquilo que Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, Mão Brana nos ensina na mensagem Adoção, Manifestação dos Filhos de Deus, que se você requer um filho, o profeta disse, não importa quão rebelde seja aquele menino ou aquela menina, ainda que ele tenha que ficar deitado no leito do hospital, de todos os modos, ele será salvo. Então, Deus sabe fazer as coisas. Nós não. Nós conhecemos apenas o hoje, o agora, o imediato. Nós podemos pegar homens inteligentes que sabem tudo do passado, né? Professores de história, ou pode contar a história de Napoleão, Alexandre o Grande, e Canal de Suez, e pronto, Rota da Seda e tal. Sabe tudo do passado, mas ninguém sabe nada do futuro. Nós podemos apenas fazer previsões que podem se confirmar ou não. Então, o profeta falou de um documentário que ele viu há muitos anos, dos cientistas mergulhando no fundo do oceano, um lugar muito fundo, onde a luz do sol não alcança. Lá é escuridão, trevas 24 horas por dia. E lá tinha alguns peixinhos ali que ele não podia utilizar os olhos para poder caçar, porque lá não tem luz. E os olhos só funcionam onde há luz. Mas Deus deu alguma maneira para ele conseguir o alimento dele. E o profeta disse, se eu pudesse usar a minha visão com uma luz ali, e usar a minha visão para guiar aquele peixinho que nem sequer tinha olho, Mão Brana disse, como eu poderia guiá-lo a uma fartura de alimento. E aí então foi quando ele pensou, se eu puder me render a Deus, porque eu não sei nada, nós não sabemos nada do futuro, nós não conseguimos enxergar 5 minutos à frente, mas se nós pudermos nos render a Deus, que sabe de todas as coisas, que profetiza tudo, está tudo escrito na Bíblia. João viu até a descida da cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, aquela cidade maravilhosa que vai descer depois do milênio e vai pousar aqui na terra, onde nós vamos habitar por toda a eternidade. João viu isso. João viu tantas coisas, porque ele deixou Deus lhe mostrar. Então, meu irmão, renunciar a si mesmo é deixar que Deus te mostre o plano da redenção, de salvação. Quando João estava ali no livro de Apocalipse, capítulo 4, Deus disse para Jesus, subi cá e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, quando a gente sobe à presença de Deus, porque Deus não vai descer ao nosso nível de vida, nós é que temos que nos levantar ao nível de Deus. Se nós renunciar à nossa limitação, nossa maneira de ver, nossa
nossa teimosia, nossa cabeça dura. Se você for humilde, porque, gente, humildade, presta atenção, humildade não é andar com roupa rasgada. Humildade é você entender que você não sabe nada. Humildade é você se assentar para poder ouvir Deus te falar, Deus te ensinar. Isto é humildade. Se você tiver humildade, então você vai poder renunciar a si mesmo, renunciar a seus pensamentos, suas teimosias e deixar Deus te guiar. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se você está parado aí, sentado, ouvindo isto, você é humilde. Você entendeu que você tem algo a aprender. Parabéns para você. Você é humilde. Humildade é isto. É se sentar para ouvir, para aprender. É o que Jesus Cristo disse. Aquele que não se fizer como um menino, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Mas você se faz como um menino, como uma criança. Uma criança é aquela pessoa que se senta para ouvir o que o mais velho vai falar, o que o professor vai falar, o que o pai vai falar, o que o pastor vai ensinar. Isto é humildade, e você tem isto. E por causa disto, você não somente verá, mas também entrará no reino dos céus. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.